Gente, eu vou bater um papo com o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, o professor Roger Correia, que também foi vítima desta onda de violência, de assaltos, de crimes contra o patrimônio no estado. Não só Roger, mas também o vereador Juracy Nogueira, o vereador Raimundo Vaz. A sociedade está preocupada, realmente preocupada com essa onda de assaltos, que não vem realmente sofrendo uma redução. Muita gente reclama que não tem mais segurança nas próprias casas. Os vereadores, na semana retrasada, realizaram uma sessão especial onde convidaram a cúpula da segurança pública do estado para debater a segurança. O que tem sido feito? Que ações na rua de combate ao crime, ações tanto da polícia judiciária, que é a polícia civil, quanto da polícia ostensiva, que é a polícia militar. O que é que elas têm feito? E as investigações? E a inteligência? Vereador Roger Correia, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que está? Como é que foi essa situação do assalto na tua casa, vereador? Eu vou dizer para você que isso são coisas imprevisíveis, né? Você acredita que isso nunca vai acontecer lá na sua casa. Ah? É uma casa simples, mas é murada, é gradeada, então você não vai deduzir que alguém vai lá abrir o tambor, né, com você dentro da casa e vai fazer a subtração dos seus bens. O senhor estava em casa? Estava em casa, com a minha esposa. Chegou a ser rendido pelos bandidos? Não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Agora, é uma situação que mexe com você, né? Porque é inevitável as sequelas, Alan. Então, nós até hoje nós estamos assim... Houve um pensar, por exemplo, da possibilidade de sair daquela moradia e de migrar para um outro lugar, para um apartamento, ou ir morar onde tivesse um número maior de pessoas. Condomínios fechados. Condomínio fechado. Porque levanta essa primeira situação, porque você se sente assim, poderiam ter colocado uma arma na cabeça, poderiam ter matado, poderia ter acontecido qualquer coisa. E essa é uma realidade que hoje boa parcela da população acreana, principalmente na capital, vem sofrendo. Pessoas que vêm sofrendo com a onda de assaltos. Isso levou os vereadores, inclusive o vereador Raimundo Vaz, que também sofreu, foi até transformado em refém, né, durante um assalto em sua residência. O vereador Raimundo Vaz foi feito refém. A situação com ele foi ainda mais violenta, porque colocaram a sua vida em risco e de sua família. Com violência e grave ameaça, o que preconiza, inclusive, o Código Penal, é um agravante, e aí resolveram fazer a sessão. Na verdade, a sessão aconteceu um dia antes desse fato na casa do vereador. Né? Já tinha acontecido com o senhor? Já tinha acontecido comigo, já tinha tido uma situação também com o vereador Juracy Nogueira. A Câmara, ela recebe no dia a dia uma quantidade de populares. E essas pessoas, elas acabam sendo uma espécie de termômetro para cada vereador. Porque chega ali logo na entrada, no hall ali, eles veem, olha, lá no nosso bairro está acontecendo isso, lá no nosso bairro está acontecendo aquilo. E a gente percebeu que uma grande quantidade de pessoas ia lá e falava, olha, puxa, vinculava até a questão da iluminação com a questão da ausência de se sentir seguro, E quando você se desloca até um bairro também, quando a gente chega num ou outro determinado bairro, havia esse tipo de solicitação. Poxa, aqui está muito violento. Tá? Então, o que aconteceu? Está faltando iluminação pública. Mas a questão da violência. E aí o que aconteceu? Acabou esse assunto ganhando um corpo. Então a Câmara fez A Câmara não tem prerrogativa para poder convocar a segurança pública. Mas convocou. A Câmara tem prerrogativas para fazer um convite. E aí eu até fiz uma sugestão de nós, vereadores, nos agendarmos um encontro com a cúpula da segurança, né, para que a gente... Mas os vereadores acharam melhor, não. É bom que a segurança possa vir até aqui conosco, porque aí a população pode participar sem problema nenhum. Foram convidados o secretário de Segurança Pública, o delegado-geral de Polícia Civil, doutor Emilson Faria, né, o comando da Polícia Militar, na figura do seu Anastácio Reis. Né? Enfim,
E aí... Foi o Tenente-Coronel Mário César. O Tenente-Coronel Mário César foi representando o comando da representou. Polícia Militar. E aí, num primeiro momento, eles não puderam comparecer, tinha uma situação interna, eles fizeram uma justificativa, e nós agendamos numa outra oportunidade e eles estiveram lá na Câmara. E o que os vereadores, ao ouvirem a cúpula da segurança, ficaram satisfeitos com o que ouviram? Nós fizemos uma metodologia lá nesse encontro diferente do que acontece. Nós começamos com as arguições para que depois eles pudessem fazer as respostas. Antes deles explanarem qualquer coisa, nós começamos uma bateria de debate do que está acontecendo. Então você pode ter certeza que foi perguntado tudo que a gente puder imaginar deste problema, que é um problema polêmico e complexo, e que alguns dados, eu vou lhe dizer que há uma compreensão nossa de alguns dados. Agora, por exemplo, a questão de roubo. Tá? As pessoas entendem que o furto, tá, não tem a grave ameaça e o roubo tem a grave ameaça. Uhum. Então, se você olhar o dado crescente de roubo na cidade, ele é legítimo. Realmente aumentou o número de roubo em Rio Branco. Isso é incontestável. Só que aí você vai lá e olha como é que esse roubo, 50% desse roubo de acréscimo é de aparelhos celulares. Então, aí quer dizer, não é um latrocínio que é uma coisa mais gravante, é roubo de celular. E aí se é roubo de celular, como é que é isso? Como é que é feita essa estatística? Ah? Porque não basta só você também me trazer um número. A gente quer ver, e como é que está a elucidação disso daí? E aí nós começamos a entrar num liame que ele é mais complexo ainda, que o crime contra o patrimônio, ele tem um grande desafio. Qual é o desafio? É a polícia investigativa. Porque, como a gente debateu lá, só a ciência resolve um crime de patrimônio. É o registro ali de algum vestígio... É a impressão digital. É a impressão digital. É uma prova de alguma câmera. Porque se você não dispor desse aparelhamento científico ou de forma de resgatar isso, fica realmente complicado a elucidação. Os vereadores questionaram, por exemplo, a polícia técnica para a contratação de mais papiloscopistas, mais peritos criminais para ajudar nessa investigação? Importante essa pergunta, porque... havia lá o sindicato. O sindicato inclusive que não participou efetivamente. Mas participou, Alain, participou. Eu vou explicar. Quando a gente propôs essa sessão, entre os vereadores, nós fizemos uma conversa muito propositiva no sentido de que nós não queríamos trazer um debate apenas servidor público patrão. Governo com o servidor. A gente entende que é necessário aumentar o efetivo, a gente tem concurso aí da Polícia Civil que tá em andamento, está em fase. Há um cadastro de reserva do bombeiro que a gente espera que o governo faça a contratação. Agora, é claro que você dispõe de algumas situações que tem orçamento, que tem a questão de lei de responsabilidade fiscal, tem questão de ano eleitoral, enfim. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que há uma sensibilidade do governo de aumentar o efetivo, de melhorar, até porque uma das coisas que a gente percebe que inibe o crime é a presença do policial na rua. O policial na rua inibe realmente. Sabe? Então, mas para isso tem que ter equipamentos, tem que ter nós não queríamos viaturas. transformar aquilo lá numa briga de percentual de salário. Então, o próprio autoria aqui, os próprios vereadores decidiram, não, vamos chamar a cúpula para conversar, e como a Câmara faz com todas as pessoas que vão lá, tem voz. Na Câmara, todos têm voz. Na gestão, professor Roger, se você chegar lá no plenário e falar assim, eu queria fazer uma pergunta para um vereador, você não vai precisar ir no gabinete dele, você não vai precisar marcar horário com ele, você deu o microfone para você questionar ele, para você criticar, elogiar, sugerir, o que você quiser. Porque senão, Alan, nós não somos a casa do povo se eu não agir dessa forma. Sem dúvida. Então o sindicato esteve lá, o sindicato não esteve presente dentro do plenário. Mas o sindicato, eu dei lá o microfone para eles perguntarem o tempo que quisesse. E eles perguntaram tudo que tiveram vontade. E o que você achou desse debate? Eu achei o debate maravilhoso, porque é o seguinte, nós temos que avançar com políticas públicas. Nós temos duas extremidades aí. Duas extremidades que elas são bastante complexas, Alain. Prevenção e recuperação.
Prevenção, nós temos o PROERD. Eu até sugeri para o coronel, por que a gente não cria o PROERD para o ensino médio? Aquele indivíduo que está com 16, 17 anos ali e que está vivenciando um mundo que o consumo está abduzindo ele,